Olá pessoal, vamos nessa aula dar continuidade ao nosso curso de processamento digital de imagens no software QGIS. E nessa videoaula o que nós vamos fazer é uma composição colorida básica com as imagens do satélite Landsat 8. Imagens essas que já foram baixadas, considerando aqui nessa aula que as imagens já foram baixadas e o software também previamente instalado. Então, com a tela principal do software aberto, temos aqui o QGIS aberto na tela. Você pode fazer alguns ajustes básicos aqui para facilitar. Vamos diminuir um pouco essa caixa de ferramentas, que ela não tem necessidade de ficar daquele jeito. Para aumentar a nossa área de visualização aqui, você pode fazer a mesma coisa do lado de cá, tá? Essa é a nossa área principal de visualização. Bom, o que nós temos que fazer agora é importar para o aplicativo, aqui para o aplicativo, as imagens que foram baixadas. Antes de inserir as imagens para o QGIS, você observa que todas elas estão zipadas. Você tem que descompactar essas imagens. Não é necessário fazer isso com todas, tá? Nós não vamos utilizar a banda 8 e a 9 nesse momento. Vamos fazer isso da banda 1 até a banda 7, basicamente. Você pode selecionar, clicar com o botão direito e aí você manda extrair aqui. O computador vai processar um pouco, porque as imagens são pesadas. Ele vai extraindo e já colocando os arquivos TIFF descompactados na pasta. Pronto. Ele terminou, já descompactou todos os arquivos. Os arquivos TIFF estão aqui. Não precisa apagar esses arquivos zipados, né, caso você não queira, mas não tem problema nenhum se você apagar, tá? Só não apaga esses arquivos TIFF aqui. Bom, ele já descompactou, então agora é só voltarmos à tela do QGIS para podermos puxar esses arquivos para lá. Aqui na tela do QGIS, você pode vir aqui em camada, no menu camada, e na opção adicionar camada. Você tem que escolher o tipo de arquivo que você vai adicionar. O arquivo de imagem é um arquivo do tipo raster, ele é uma grade, é um arquivo matricial. Então, você vai escolher a opção raster e clicar nela. Ele vai abrir para você uma tela como essa aqui, onde você tem que indicar para ele a fonte do arquivo. Verifica se a opção File está marcada e aqui em fonte você vai indicar o caminho do arquivo. Ele já está aparecendo aqui para mim, tá? Justamente as imagens que eu descompactei. Você tem que indicar para ele a pasta. O meu, ele já está indicando, né, corretamente, porque eu já selecionei, já utilizei essa pasta anteriormente. Mas no primeiro acesso você tem que indicar para ele aonde está a pasta que você salvou as imagens e ele já vai deixar marcado aqui para você, vai aparecer aqui para você as imagens. Bom, se eu colocar a opção todos os arquivos, aí eu vou ver, como eu vi na tela do Windows lá, todos aqueles arquivos zipados e as imagens. Eu posso optar aqui por ver diferentes tipos de arquivos que ele trabalha, né, mas só vai aparecer na tela o que realmente tiver lá. No caso, esse tipo de imagem que nós temos é um GeoTIFF. Por que GeoTIFF? TIFF é um formato característico de imagem e o Geo
nessa nomenclatura significa dizer que é um arquivo TIFF georreferenciado, ou seja, ele possui coordenadas, ele está localizado no espaço. Então, você seleciona aqui todas as imagens, pode ser uma por uma, pode ser todas de uma vez, não tem problema nenhum, tá? Mas seleciona todas que é mais prático. Clique em abrir e em seguida adicionar. Ele apresenta um erro aqui, eu não sei de onde vem esse erro, não sei se é referente à nova versão. Você vai fechando isso aqui, porque apesar de apresentar o erro, ele traz as imagens para cá. E aqui uma coisa interessante, as imagens, geralmente a gente costuma pensar que elas são coloridas, mas na verdade elas são adquiridas em tons de cinza, ou melhor, elas são representadas em tons de cinza porque o que o satélite adquire não é uma fotografia, ele está adquirindo as reflectâncias de um determinado comprimento de onda do espectro eletromagnético de uma parte da superfície da Terra. Então, uma determinada banda, vamos supor que uma banda do satélite referente à cor azul, ela vai representar, né, toda a energia referente à cor azul em tons de cinza. Por quê? Porque temos 256 níveis de cinza para representar essas imagens, que vai do 0 ao 255, por exemplo, tá? Estou dando aqui um exemplo. Então, vamos entender que no sensor que está captando e gerando posteriormente uma imagem que reflete o nível de intensidade da energia referente à cor azul, ele vai indicar quanto mais para o 255, que é referente ao branco, mais intensa é a reflexão da energia nesse comprimento de onda. Quanto mais para o 0, que é o preto, menos intenso é. E assim vai. Então, se você observar, para cada banda muda, né, a tonalidade de cinza, porque cada banda pega uma faixa do espectro eletromagnético. Então, você tem aquela que é referente ao infravermelho, você tem aquela que é referente à cor vermelha, a cor verde e por aí vai. Você vai obter a cor a partir do momento que você aplicar um filtro colorido e fizer a mistura, que é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Tá? Você tem a opção de, clicando aqui, ativar ou desativar as camadas, ou seja, as diferentes bandas, e você pode avaliar o resultado. Aqui, por exemplo, ó, estamos vendo exatamente a banda 4. Olha como ela se difere da banda 3, que por sua vez é completamente diferente da banda 2 e que se difere também da banda 1. Se você comparar a banda 1 com a banda 7, você vê uma diferença brusca, tá? Aqui você tem algumas ferramentas de navegação, como a ferramenta de zoom, que vai fazer a aproximação. O que nós temos aqui? Região do Rio de Janeiro, tá? Ilha do Governador, Ponte Rio-Niterói. Aqui nós temos Maracanã. Vocês podem ver que na medida que eu vou aproximando, você vai perdendo resolução espacial. Isso ocorre porque a resolução espacial da imagem ela não é muito boa. Veja. Ela começa a pixelizar. Isso é o pixel, tá? É o menor elemento de uma imagem. Dependendo do estudo que você vai fazer, para quem vai trabalhar com estudos ambientais ou de qualidade da água, uma imagem dessa supre tranquilamente a necessidade. Se por acaso você for trabalhar com estudos urbanos, aí é necessário pegar uma imagem com uma resolução espacial melhor, que tem de graça também.
Aqui é o zoom out. Aqui você já começa a ter, né, uma visão melhor da imagem. Se você usar essa ferramenta aqui, a ferramenta de pan, que você vai navegando. E aqui, nessa ferramenta aqui, você coloca o zoom total da imagem na tela. Bom, para que possamos fazer a composição colorida, você pode marcar todas essas imagens aqui, não tem problema nenhum. E nós vamos vir aqui no menu raster, tá? Menu raster, já que ela é uma grade, um dado matricial. E aqui você vem em miscelânea e construi um raster virtual. Raster também é uma forma de chamar uma imagem de satélite. Você clica aqui. E agora você preenche as opções, por exemplo, camadas de entrada, você tem que dizer quais são as camadas. Você pode selecionar todas conforme elas aparecem na tela e dar um OK. 7 elementos selecionados. A resolução você pode manter como está. Coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada. Isso aqui é um dado importante. Permitir diferença de projeção, não. Nós não queremos isso, tá? Cartografia básica, isso aqui. E aqui virtual, ou seja, você vai construir uma camada virtual, uma camada nova baseada nas camadas existentes. Então você vai vir aqui, salvar no arquivo. Se você clicar em salvar um arquivo temporário, assim que você sair do programa, ele vai eliminar esse arquivo, então não é interessante. Clique em salvar no arquivo. E eu aconselho sempre você botar na mesma pasta que você tem as imagens originais gravadas. E aqui você coloca um nome que se diferencia dos outros, tá? Como o nome das imagens ele é bem específico, vem com o satélite, órbita ponto, data, etc. Coloca um nome que diferencie dos outros e clique em salvar. Deixa a opção marcada, abrir o arquivo de saída, depois executar o algoritmo e manda executar. Aguarda um pouco. É um processo que não costuma demorar muito. Ele já fez isso. Ele só está dando o erro aqui, que é o mesmo erro que ele deu quando nós importamos a imagem. Ele aparentemente está com alguma incoerência, alguma inconsistência nessa nova versão. Mas isso vai ser solucionado em breve e o procedimento é o mesmo para outras versões do QGIS. Manda fechar aqui e tá aí. O que você vai fazer agora é o seguinte: você vai marcar todas as outras bandas, dá um shift, né? Seleciona tudo, com exceção da banda da imagem virtual que você acabou de criar. Ela está aqui, essa aqui é uma imagem temporária. A que você salvou com o nome Landsat 8, ela continua lá, na pasta, está lá na pasta, tá? E é a mesma dessa aqui. E essas selecionadas, você pode simplesmente vir aqui, ó, ocultar, esconder camadas selecionadas, ocultar camadas selecionadas, né, digamos assim. Ele vai apenas desmarcar para você, não tem necessidade de você ficar clicando em uma por uma, tá? E aqui a virtual. O que nós podemos ver é o seguinte:
a imagem está com brilho muito intenso, mas é possível ver que ela está colorida, mas as cores não estão corretas. É possível ver que tem uma inconsistência nas cores aí, um excesso de brilho. Então nós temos que resolver isso. Você vai clicar aqui com o botão direito do mouse e vir em propriedades. Aqui em propriedades você tem que vir na aba simbologia, ele já está aqui. Se aparecer aqui no meio encobrindo a imagem, você puxa a janela para o lado, para que você possa ter pelo menos uma visão aqui do que você vai fazer. Se por um acaso você não estiver vendo esses botões aqui de baixo, é só você arrastar a tela para baixo. Às vezes isso acontece com algumas telas, tá, de computador. E aqui, ó, você pode diminuir o tamanho da tela, dessa janela, melhor dizendo. Você pode redimensionar. Bom, vamos deixar assim e vamos trabalhar. Aqui você pode ver que você pode colocar qualquer uma das bandas nas três cores básicas, que é o vermelho, verde e o azul, o nosso famoso RGB, tá? Então você pode escolher qualquer uma dessas para fazer uma composição colorida. Uma composição colorida real, uma composição falsa cor. O que nós estamos vendo aí na tela é uma composição falsa cor, com um brilho um pouco estourado, obviamente, mas é uma composição falsa cor. Vamos tentar, primeiramente, montar aqui uma composição colorida do real. Depois a gente faz uma alteração para uma composição falsa cor. Você tem que saber quais são as bandas do satélite que trabalham com a visão real, né? Perdão, melhor dizendo, na verdade, né? Não que trabalha com a visão real, mas que representam o que nós veríamos se estivéssemos registrando uma fotografia ou olhando essa paisagem aqui a olho nu, mais próximo disso. Ou seja, as imagens do nível de reflectância que são captados pelo olho humano. Então, quais dessas bandas representam de fato a região do vermelho, do verde e do azul? Você não é obrigado a saber isso. Então você pode entrar no site de algum órgão para verificar essas informações. Composição de bandas Landsat 8. E aqui ele vem com uma série de informações. Vamos pegar sempre mais recente. Aí tem aqui de 2013. Olha, tem uma aqui que é de junho de 2015. Aí tem outras aqui que aí vocês podem ir procurando, tá? Eu vou pegar essa aqui, junho de 2015, do ForeX, e vamos ver aqui o que eles nos apresentam. Aqui, ó, combinação de bandas no Landsat 8. Ele vem com algumas informações aqui, alguns exemplos. Tá aqui, ó. A combinação de bandas do satélite Landsat 8 e o uso, né? E sua ênfase. Então, no caso a cor natural, você tem aqui a combinação 432, ou seja, banda 4, banda 3 e banda 2. Essa ordem aqui sempre vai seguir a ordem do RGB. Então, olha, você tem falsa cor ressaltando o ambiente urbano, o infravermelho ressaltando a vegetação, composição para agricultura, penetração atmosférica, saúde vegetal, terra-água, natural com atmosfera removida, infravermelho curto, análise de vegetação. Aí com certeza tem outros tipos de análise que são possíveis
de serem feitos. Vamos trabalhar então primeiramente com a cor natural, que é o 432. Então, você voltando aqui nessa tela, você vai aqui na banda vermelha 432, ou seja, RGB. Então, 4 na banda vermelha, banda verde que é o G3 e na banda azul o 2. Pronto. 4, 3, 2. Você aplica e aqui você já teve uma alteração. Então, ok. Uma alteração considerável na imagem. Agora o que nós temos que fazer é melhorar um pouco esse brilho. Podemos fazer o seguinte: vir aqui em propriedades, mais uma vez em propriedades, vamos ver essas configurações de valores mínimos e máximos. Clica aqui em média mais ou menos, desvio padrão, manda aplicar. Já deu uma melhorada, né? Já deu uma melhorada em comparação à anterior. Mas ainda assim, a gente pode melhorar mais. Você pode vir aqui em propriedades, novamente, Color Rendering, modo de mistura normal. Você pode aumentar o contraste, aplica para ver como é que vai ficar. Diminui o brilho. Aumenta um pouco mais o contraste. O contraste está dando uma diferença muito boa. Se mexemos aqui na saturação, ó, aumenta a saturação, também vai ter diferença. Vamos deixar a saturação como estava, né? Pronto. Tá aí a imagem tratada, uma composição colorida da região do visível. E a partir dessa imagem é possível realizar alguns estudos. Claro que aqui você pode ver que a área urbana é muito densa e está estourando muito, claro, né? A gente pode ainda voltar para cá, propriedades, mais uma vez. Podemos diminuir o brilho, talvez, que dá uma amenizada nisso. E pronto. Cá está a imagem devidamente tratada. Mas obviamente que não é apenas isso que nós queremos. Claro que numa análise como essa dá para fazer muitas interpretações, né? Até mesmo aqui na água podemos ver algumas variações, né? Algumas alterações na própria água, né? No ambiente urbano. Dá para tirar muitas conclusões, mas a gente quer ir um pouco
além disso, tá? A gente quer ir um pouco além. Aqui a região do manguezal ficou bem explícita, né? Essa região aqui, que é um manguezal. Mas nós podemos fazer uma outra alteração e pegar, por exemplo, da combinação de bandas, podemos ver ali a 564, que é referente à terra-água. E aí nós voltamos para cá. Vem aqui novamente em propriedades. Cinco, meia, 4. Aplica. Dá um OK. E pronto, você tem uma composição colorida falsa cor. E para que serve essa composição falsa cor? Antes que você se pergunte. A falsa cor ela vai ressaltar outros aspectos do terreno que não são tão visíveis quando você visualiza uma composição colorida do visível. Então você pode perceber que aqui os rios eles ficam mais evidentes, é mais fácil de identificar toda a hidrografia da região. Toda a hidrografia ela fica mais visível e mais evidente nessa composição. Se compararmos com a composição colorida anterior, não poderíamos ver nenhuma dessa hidrografia. Então ela evidencia diversos aspectos, até mesmo do relevo também, pintando aí a vegetação em cores diferenciadas. Bom, a análise nós vamos fazer nas próximas aulas. Agora, o importante é você ir testando as diferentes composições coloridas para obter diferentes resultados e ver qual fica mais adequado ao que você pretende trabalhar. É importante ressaltar que você deve levar em consideração também o comprimento de onda de cada banda dessa para o estudo que você quer fazer. Muitos estudos levam em consideração a análise de alguns elementos, eles levam em consideração uma região do espectro eletromagnético, um comprimento de onda específico. Então, se viermos aqui, digitarmos bandas Landsat 8, vamos ver essas informações técnicas aqui. São várias páginas. E pronto, temos aí a tabela que mostra a região, comprimento de onda que a imagem ela está trabalhando. E temos também a resolução espacial em metros de cada banda. Podemos ver que todas elas, a grande maioria, é de 30 metros de resolução espacial
E a banda 8 é uma banda pancromática que ela coloca uma qualidade melhor na imagem. Você pode fazer uma fusão dessas imagens. Posteriormente eu vou mostrar como se faz isso. Mas para estudos ambientais, estudos de corpos d'água, isso não se faz tão importante. Nesse caso aqui, para quem tiver que fazer alguma correlação de identificação de elementos químicos ou algum poluente ou coisas do gênero, e que ele é identificável por satélite em um determinado comprimento de onda, você pode verificar aqui qual é a banda que é mais adequada para você trabalhar. E aí você pode ressaltar essa banda com uma cor que ele seja mais intenso, por exemplo, um vermelho, caso você queira ressaltar esse elemento. Na composição colorida, você aplica um filtro vermelho nessa banda e aí você muito provavelmente vai ter essa informação mais explícita. Então é importante sempre prestar atenção nessas informações que você encontra facilmente na internet. De um modo geral, esses são os principais procedimentos para que se efetue uma composição colorida falsa cor ou de cor verdadeira no QGIS. Na próxima aula, nós damos continuidade ao nosso curso. Até lá!